Graças a Deus. Guardar os nossos irmãos chegarem. Engrandecido seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças ao Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Maria Antônia Correia, que saudades, paz do Senhor Jesus. Meu amigo também, Gediel Soares, paz, meu amigo. Feliz em já tê-los conosco aqui, tá bom? Hoje é o último dia dessa aula teológica, amém? E está sendo uma bênção, graças a Deus. Hoje vamos falar aqui sobre a personalidade do Espírito Santo, né? Estivemos aí dia 18, dia 19, Deus nos deu graça, né, meu amigo Gediel Soares, para estarmos concluindo 2 dias e graças a Deus, pela graça do Eterno, hoje estamos chegando no último dia. Eu estou muito feliz porque Deus tem nos dado essa oportunidade para mais um dia termos acordado com vida para enaltecer e glorificar a Ele, né, meus irmãos? Porque dependemos dEle, precisamos dEle, tá bom? Neste momento já quero pedir que os meus irmãos compartilhem aí nos grupos, tá bom? Com seus amigos, tá? Nos meios de comunicações. E eu creio que vidas serão edificadas nesse último estudo para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus. Hoje eu quero explicar um pouco, quero mais conversar nesse último dia, né? Graças a Deus, sobre a personalidade do Espírito Santo. Assim como eu e meu amigo Gediel Soares estivemos falando um pouco de Jesus ontem. Foi uma bênção, graças a Deus, foi muito edificante. E eu creio que nessa tarde não será diferente, amém? Seremos abençoados pela palavra de Deus, amém? Seremos renovados pela palavra do Senhor. Daqui a alguns minutos, tá bom? Já estaremos dando início aqui ao nosso estudo. Deus abençoe meu amigo pastor Camilo Miqueias. Paz do Senhor, pastor, feliz em tê-lo, Senhor, aqui conosco, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família poderosamente, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nesse momento eu quero fazer uma oração, amém, para darmos início nessa tarde de hoje, assim como estivemos falando sobre pneumatologia ontem. Hoje vamos estar dando aqui um encerramento sobre a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos orar, pedir a graça de Deus, a orientação de Deus, amém? Para mais um dia de estudo em tua presença, em nome de Jesus. Quero lhe convidar a você orar comigo, tá bom? Aonde você estiver agora, vamos entrar em conexão com Deus através da oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno, Deus poderoso, Senhor vivo, consolador, nosso amigo, nosso Deus eterno, estamos aqui, Senhor, na tua presença, ó Pai, nessa tarde para o encerramento, meu Pai, desse estudo, dessa aula, Senhor.
Meu Deus, e eu acredito, ó Pai, que nessa tarde, Senhor, nós seremos edificados por intermédio, Senhor, da Bíblia. Ó, meu Deus, venha, Senhor, tomar a direção, Senhor, das nossas almas nessa tarde. Meu Pai, nos guiando, Senhor, nos fortalecendo, ó Pai. Ó Deus, para que possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor, entender e ser uma igreja avivada pela Tua Palavra. Por isso, ó Pai, nós pedimos, Senhor, a Tua orientação. Pedimos, meu Pai, a Tua graça, a Tua ajuda, Senhor, para que possamos a cada dia, Pai, entender mais da Tua Palavra. Ó meu Deus, quero Te louvar, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que vai estar, Senhor, conosco nessa tarde, meu Pai. Senhor, aprendendo a sagrada mensagem do reino. Ó Deus querido, ó Deus eterno, Senhor, que o nosso conhecimento venha a ser, Senhor, a cada dia, Senhor, renovados por intermédio da Tua Palavra. Espírito Santo, que nós possamos a cada dia, Senhor, ter, Senhor, uma nova vida a cada dia com o Senhor, buscando a cada dia, ó Pai, entendimento, Senhor, da Tua Palavra. Senhor, porque a Tua Palavra diz, ó Pai, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ó Pai, no versículo 18, Senhor, que devemos sim crescer na graça e no conhecimento. Ó meu Deus, é bom, Senhor, ser cheio do Teu poder, mas se não tiver conhecimento, meu Pai, para saber lidar com os dons, meu Pai, nós não iremos produzir frutos, ó Pai. É por isso, Senhor, que a graça e o conhecimento, meu Pai, tem que estar um ao lado do outro. Ó Deus querido, nos renove nessa tarde, meu Pai. Fale conosco, Espírito Santo, mais uma vez, através, ó Pai, desse estudo bíblico. E eu creio, Senhor, aqueles que estiverem conosco acompanhando serão edificados. Aqueles, ó Pai, que vão estar assistindo, Senhor, após o encerramento, ó Pai, dessa transmissão, serão edificados, ó Pai. Porque o nosso propósito aqui, Senhor, não é likes, não é curtidas, não é nada disso. É a Tua Palavra, Senhor, alcançar vidas. É a Tua Palavra, Senhor, fazer morada no coração do Teu povo. Ó, meu Deus, porque diz a Tua Palavra, Pai, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ó Pai, no capítulo de número 3 e no versículo 9, Pai, que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Ó Pai, nós somos o Teu, Senhor, nós somos o Teu templo, Senhor, um templo consagrado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Ó meu Pai querido, nós pedimos a Tua graça, Senhor, pedimos a Tua presença, ó Deus. Fique conosco, meu Pai, nos ajude, nos oriente para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos dar início, graças a Deus, ao nosso último estudo, Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E já quero aqui deixar avisado também, em nome de Jesus, eu estarei aqui abordando novos assuntos nos próximos estudos sobre a vida de cada apóstolo, tá bom? E eu creio que será uma bênção e o Senhor será glorificado. Estive comentando com meu amigo pregador Gediel Soares ontem e eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Para nós darmos início ao nosso estudo, eu quero aqui ler com os meus irmãos uma palavra teológica, amém? Sobre a pessoa do Espírito Santo, e também quero ler também as características pessoais do Espírito Santo, a personalidade, o poder, a sua glória, a sua autoridade. Amém? Graças a Deus. Nossos irmãos que já estão com a Bíblia aí do lado, amém? O caderno, a caneta, tá bom? Os irmãos vão anotando aquilo que vai trazer edificação, tá bom? Que vai ajudar no ministério santo do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Se você quiser já frisar aí, está no Evangelho de Mateus,
capítulo de número 28, versículo de número 19. Essa definição foi dada pelo próprio Jesus ao citar o Espírito Santo como uma pessoa coexistente com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo não é uma energia cósmica. Olhe bem, o Espírito Santo não é uma energia cósmica, como muitos teólogos hereges têm hoje aplicado isso na mente do povo. Ele não é uma energia cósmica, como muitos têm ensinado, amém? Ou uma força impessoal, como muitas seitas ensinam. Então, hoje nós observamos que muitos teólogos, professores que não têm uma profundidade bíblica, hoje têm dito que o Espírito Santo ele é uma energia cósmica, uma força impessoal. Muitas seitas hoje ensinam sobre isso. E sabemos que isso é heresia, tá bom, meus irmãos? Através das Escrituras, aprendemos que o Espírito Santo é representado como um agente pessoal a realizar atos que só podem ser atribuídos a uma pessoa. Portanto, vamos lá. Portanto, o Espírito Santo não é um mero poder ou influência iluminadora, como alguns ensinam, mas sim uma pessoa dotada de inteligência, vontade e emoções, que somente alguém dotado de personalidade pode ter. Abaixe, Daniel, por favor. Nós iremos observar, meus irmãos, nessa tarde de hoje, que nós, como estudantes da Bíblia Sagrada, sabemos que o Espírito de Deus não é uma energia cósmica ou uma força impessoal. Sabemos que o Espírito Santo ele é eterno, ele é sublime, ele é uma pessoa, ele é Espírito, ele é o Espírito de Deus enviado por Cristo para habitar e estar junto com a igreja. E sabemos que no meio cristão, a qual nós estamos vivendo, as pessoas têm explicado e têm ensinado a presença do Espírito Santo de muitas maneiras, e muitas dessas maneiras são maneiras erradas. E nós temos que entender pela luz da Bíblia que o Espírito Santo de Deus não é uma energia, ele é o poder de Deus que está sobre nós. Sabemos que o próprio Jesus ele pediu ao Pai que enviasse o Espírito para estar conosco todos os momentos e todos os dias, para que viemos realizar, anunciar a mensagem de Deus com poder. Observaremos que o Espírito Santo é uma pessoa dotada de inteligência. Entenda, o Espírito Santo ele é inteligente, porque nós iremos observar que quando o Espírito de Deus ele vem, ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos, estudamos. Ele irá nos trazer a lembrança, a memória daquilo que nós buscamos pela palavra, irá nos trazer a memória a cada ensinamento, a cada estudo. Então é muito bom já entendermos isso, que o Espírito, a personalidade do Espírito Santo é nos fazer lembrar das palavras e dos ensinamentos de Jesus. Observe, meus irmãos, que a personalidade do Espírito Santo é eterna. É um conjunto de atributos de várias categorias. Então nós iremos entender que o Espírito Santo de Deus, ele operou, agiu de várias formas sobre a vida da igreja. O Espírito Santo agiu na vida de Pedro de uma forma, na vida de Barnabé de uma forma, na vida de todos de uma forma, mas com poder.
E a missão era ganhar almas para o reino de Deus. Então, os atributos também do Espírito Santo é convencer um homem do pecado. E através da palavra de Jesus, o homem ser alimentado, transformado, liberto e capacitado para que venha anunciar as boas obras a qual Jesus tem nos proporcionado a fazer. Desde já, o Espírito Santo, ele é vivo, santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade que sempre nos guia no caminho da verdade, no caminho da santidade. Amém? Vamos lá. Características pessoais do Espírito Santo. Também eu quero aqui encurtar para que venhamos ter mais tempo para podemos entender mais sobre esse ensinamento nessa tarde, amém? Ao se referir ao Espírito Santo, Jesus usou pronomes de tratamento que só podem ser aplicados a uma pessoa. Anote aí, Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 13. É muito bom já frisar aí também em nome de Jesus. Jesus disse, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Senhor Jesus Cristo usou aqui o pronome de tratamento masculino. Ele, como pessoa, o Espírito Santo fala. Observe, como pessoa, o Espírito Santo fala. Eu gostaria que você anotasse, amém? 2 Samuel, capítulo 23, versículo de número 2. Anote aí, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo de número 2. Também anote, livro das Revelações, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 29. É muito bom já frisar também. Vamos lá, parte 2. Como pessoa, o Espírito Santo se entristece. Vamos lá. Como pessoa, o Espírito Santo se entristece. Anote aí. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 30. Parte 3. Como pessoa, o Espírito Santo se alegra. Anote. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 52. É muito bom já frisar. Frisa também. Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17. Parte 4. Como pessoa, o Espírito Santo possui vontade. Frisa aí, meus irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 11. Vamos lá, parte 5. Como pessoa, o Espírito Santo guia e ensina. Anote aí, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 26. Romanos, capítulo 8, versículo de número 14. Vamos lá, parte 6. Como pessoa, o Espírito Santo intercede e geme com gemidos inexprimíveis. Anote aí, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Parte 7. Como pessoa, o Espírito Santo chama e envia outras pessoas. Anote, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo de número 4. Parte 8. Como pessoa, o Espírito Santo tem amor. Anote, Romanos, capítulo 15, versículo 30. Gálatas, capítulo 5, versículo 22.
Anote aí também, Colossenses capítulo 1, versículo 8. Parte 9, meus irmãos. Como pessoa, o Espírito Santo possui inteligência e habilidade. Anote aí, Êxodo, capítulo 31, versículo de número 2. Parte 10. Como pessoa, o Espírito Santo investiga e revela as coisas. Anote, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10 e versículo 11. Parte 11. Como pessoa, o Espírito... Parte 11. Como pessoa, o Espírito Santo ajuda e convence outras pessoas. Anote aí, meus irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 26. João capítulo 16, versículo 7 e 11. Parte 12. Como pessoa, o Espírito Santo tem até ciúmes de nós. É muito bom frisar também esse último. Carta do apóstolo Tiago, 4, versículo de número 5. Vamos lá, meus irmãos. Como pessoa, o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ele corrige, o Espírito Santo ele exorta, o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, porque sabemos que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo ele é eterno. O Espírito Santo ele veio enviado por Deus para estar com a igreja. O Espírito Santo ele fala, nos corrige, nos exorta. Isso também é uma personalidade. Como pessoa, o Espírito Santo se entristece. Observe, meus irmãos, quando o homem peca, quando o homem falha, quando o homem não quer saber de obedecer a palavra de Deus e estar em uma vida de comunhão, o Espírito Santo se entristece quando o homem abandona a verdade para poder viver na prática da mentira. Por quê, meus irmãos? Porque o homem conhecedor da verdade, e ele abandona a verdade para praticar caminhos tortos, o Espírito Santo de Deus ele se entristece, ele chora com gemidos inexprimíveis diante de Jesus, clamando ao Senhor a misericórdia para aquele pecador. Então, para nós não podermos entristecer o Espírito Santo, nós temos que viver em comunhão profunda, em uma comunhão verdadeira, em uma comunhão de santidade, em uma comunhão de um caráter verdadeiro diante da presença de Jesus Cristo. Como pessoa, o Espírito Santo se alegra. O Espírito Santo, meus irmãos, ele se alegra quando ele vê um pecador se arrependendo. Quando o homem se arrepende, o Espírito Santo, ele se alegra. Quando o pecador, ele entrega a sua alma para Cristo, ele vai ter uma parte no reino de Deus, porque sabemos que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então, quando o homem é convencido pela palavra, o homem ele se torna uma nova criatura, e o coração do Espírito Santo se alegra. Isso também é uma personalidade. Como pessoa, o Espírito Santo possui vontade. Mas entenda, meus irmãos, a vontade aqui que Paulo está dizendo não é a vontade humana. Não confunda isso. A vontade é vontade de ver o homem se arrependendo dos seus pecados, para que o homem venha a ter uma vida de santidade diante de Deus. Então nós não podemos confundir a vontade humana e a vontade do Espírito Santo, porque a vontade humana quer saber de pecar, mas a vontade do Espírito é santidade, é poder, é graça, é autoridade, é reino de Deus. Vamos lá. Como pessoa, o Espírito Santo guia e ensina. O Espírito Santo é o nosso professor. Isso também é uma personalidade.
O Espírito Santo nos ensina acerca do reino. Ele nos ensina acerca da verdade. Assim como o aluno precisa do professor para o orientar nas lições, nas tarefas, assim o Espírito Santo também nos guia para nos iluminar, para nos guiar e para nos instruir na perfeita e gloriosa vontade de Deus. Então entenda, meus irmãos, quando nós estudamos a palavra, quando nós temos um momento de comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele está presente a cada momento. A cada momento que nós estamos em conexão com Deus, o Espírito Santo, ele está também ao nosso lado, nos guiando, nos trazendo a memória, nos ensinando acerca da vontade gloriosa do Senhor. Como pessoa, o Espírito Santo intercede e geme, gemidos inexprimíveis. Ele ora por nós, ele clama por nós, meus irmãos. Ele clama a Cristo misericórdia, para que venha dar uma nova oportunidade para o homem de se arrepender. Olha que maravilha é a presença do Espírito Santo. Isso também é uma personalidade de convencer, personalidade de clamar, personalidade de rogar ao Pai uma nova oportunidade para a criatura. Aleluia! Como pessoa, o Espírito Santo chama e envia outras pessoas, envia para o ministério. Sabemos que o Espírito Santo, ele separa pessoas para a obra missionária. O Espírito Santo, ele separa pessoas para anunciar o Evangelho, para pronunciar as palavras de Jesus. Assim como o Espírito Santo me chamou, o Espírito Santo também chamou a você, para que você venha anunciar as palavras de Deus, anunciar a verdade. Ele tem nos escolhido, meus irmãos, para que viemos ser a cada dia uma igreja viva, uma igreja que arde, que queima pela presença do Espírito de Deus. Aleluia! Como pessoa, o Espírito Santo tem amor. O Espírito Santo tem amor pelas nossas almas, porque nós somos dele, vivemos para ele, precisamos dele, dependemos 100% dele, dependemos da sua presença, dependemos da sua palavra. Ele tem amor por nós, ele está ao nosso lado. Entenda, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós buscamos a face dele, ele está ao nosso lado, e o amor do Espírito Santo, ele nos envolve. Aquele temor queima em nossa alma, porque diz a Bíblia em Salmo 111, verso de número 10, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então precisamos entender, meus irmãos, o homem que tem o temor de Deus sobre ele, ele tem o amor de Cristo sobre ele, o amor do Espírito Santo sobre ele. E eu quero dizer para você, neste momento, jamais abandone a presença do Senhor, jamais abandone a palavra, jamais queira ficar longe deste amor verdadeiro, esse amor que nos traz a cura, esse amor que nos renova, esse amor que nos aviva, esse amor que nos traz a esperança, esse amor que nos traz a realidade, esse amor que nos capacita. Isso também é uma personalidade do Espírito Santo de Deus. Como pessoa, o Espírito Santo possui inteligência e habilidade. O Espírito Santo, ele é inteligente, meus irmãos. O Espírito Santo, a mente do Espírito Santo é uma mente gloriosa, é uma mente de poder, é uma mente de palavra, é uma mente santa, é uma mente renovada, é uma mente gloriosa. E nós, como a Igreja de Cristo, meus irmãos, precisamos entender que a nossa mente também precisa estar renovada, renovada pela palavra,
renovada pelo Evangelho, renovada pela glória do Senhor Jesus. Então isso também é uma personalidade do Espírito eterno. Então precisamos entender, meus irmãos, que o Espírito Santo ele nos motiva a cada dia buscarmos a ter uma mente transformada. Por quê, meus irmãos? Uma mente transformada é uma mente sábia, uma mente sadia. Então, o Espírito Santo também transforma a mente humana. Este também é uma personalidade do Espírito Santo. Porque quando nós temos a nossa mente transformada, meus irmãos, a nossa vida estará em aplicar os ensinamentos de Jesus sobre nós. O Espírito Santo ele traz a memória, a nossa memória, as palavras, uma palavra que nós estudamos e nós esquecemos. O Espírito Santo ele traz à nossa memória aquela palavra que nós lemos, que nós estudamos. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós entendermos que precisamos ter a cada dia uma mente renovada pelo Evangelho de Jesus, porque assim como o Espírito Santo ele é sábio, ele é inteligente, a Igreja de Cristo também precisa ser inteligente do Espírito Santo para anunciar a vontade do Senhor Jesus. Vamos lá, como pessoa, o Espírito Santo investiga e revela as coisas. Então entenda, meus irmãos, nada, simplesmente nada, fica escondido dos olhos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é sábio. Então sabemos que nada pode ficar escondido diante dos teus olhos. O Espírito Santo conhece a mente de Deus, meus irmãos. Ele conhece o coração de Deus. Ele revela as coisas de Deus sobre a criatura. Ele revela os mistérios de Deus sobre nós. Maravilhoso é, meus irmãos, é quando nós oramos, sentimos o poder do Espírito Santo nos envolvendo. E vivemos hoje um tempo onde muitos têm perdido essa conexão, aonde muitos têm perdido essa alegria de buscar a Deus em oração, de se entregar. Eu sei que muitas vezes é difícil orar, muitas vezes é difícil estudar a palavra, mas quando nós nos esforçamos, nós somos envolvidos pela glória do Senhor. Há tantas pessoas perdendo tempo com as coisas desse mundo, perdendo tempo com as coisas terrenas, se doando para as coisas terrenas e estão perdendo o reino dos céus. Sabemos, meus irmãos, que nós somos peregrinos, assim como o vapor, ele aparece e some, assim somos nós. Então nós precisamos, meus irmãos, a cada dia valorizar a presença do Espírito Santo a cada momento, valorizar a presença do Espírito Santo a cada dia, valorizar a presença do Espírito Santo todos os momentos, todos os dias, porque nós sabemos, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele nos traz o consolo. Pessoas que não têm o Espírito Santo vivem com a sua mente conturbada, vivem com a sua mente perturbada. Pessoas que não têm o Espírito Santo vivem com a sua mente escravizada pelo pecado. Mas quando o homem se arrepende, o homem ele é transformado, porque nada, simplesmente nada, meus irmãos, pode ficar oculto aos olhos do Espírito Santo. Como pessoa, o Espírito Santo ajuda e convence outras pessoas. Ele nos ajuda. Nós não andamos sozinhos. O Espírito Santo sempre está nos guiando. Essa também é uma grande personalidade do Espírito Santo, meus irmãos. Ele nos guia, ele nos fortalece. Nós não andamos sozinhos. Entenda,
assim como nós não podemos enxergar o vento, assim todo aquele que é nascido pelo Espírito nós não podemos ver, mas nós sentimos a tua glória nos envolver. Esta é também uma personalidade do Espírito Santo. Assim como o vento, nós sentimos que o vento está perto de nós. Assim é o Espírito Santo, ele está soprando em nosso meio, ele nos guia. Sentimos o teu calor nos envolver, sentimos o teu calor nos renovar, sentimos o teu calor nos colocar de pé. Como pessoa, o Espírito Santo tem até ciúmes de nós. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Essa também é uma personalidade do Espírito Santo. Ele tem ciúmes de nós, porque nós somos templo exclusivo do Senhor, somos para Ele, porque tudo é para Ele, e para Ele, por Ele são tudo, são todas as coisas. Então o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, ele não aceita que o homem, ele adora outros deuses e abandona a verdade. Ele não aceita, meus irmãos, que o homem venha se prostituir, ele não aceita. O Espírito Santo, ele é eterno. E sabemos que quando o homem abandona a palavra, o Espírito Santo, ele se entristece porque ele tem ciúmes de nós. Aleluia. Vamos lá. O Espírito Santo pode ser representado por vários símbolos que ilustram verdades espirituais acerca de sua pessoa gloriosa, como azeite. Gostaria, agora é tempo de anotar. Anote aí, 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13. Vamos lá. Água, Isaías, capítulo de número 44, versículo de número 3. Vento, anote aí, João capítulo 3, versículo de número 8. Fogo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Orvalho, Oséias, capítulo 14, versículo 5. Rio, João capítulo 7, versículo 37 ao 38. Vinho, Efésios 5, 18. Vestes, Juízes capítulo 6, versículo 34. Pomba, Mateus, versículo 3 e 16. O Espírito Santo não é uma pomba, nem o vento, nem o fogo, nem a água. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aleluia. Anote aí. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. Anote aí também. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Nós temos que entender, meus irmãos, que o poder do Espírito Santo é surpreendente, é poderoso, é magnífico e é eterno. Vamos lá. O Espírito Santo é Deus. É muito bom, meus irmãos. O Espírito Santo possui atributos que só uma pessoa. O Espírito Santo possui os mesmos atributos divinos que a pessoa do Pai e a pessoa do Filho possuem, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vamos lá. O Espírito Santo faz parte da divindade, sendo coigual, coeterno e da mesma substância do Pai e do Filho. Eu gostaria que você anotasse Mateus capítulo 28, versículo 19. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Anote aí. A Trindade não é uma composição de três deuses, mas sim uma única divindade que subsiste em três pessoas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 6. Uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho e outra é a pessoa do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Porém,
essas três pessoas divinas formam uma única divindade que é também chamada de único Deus e único Senhor. Aleluia! Efésios, anote aí também, Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Sendo Deus, o Espírito Santo, é onipotente, onipresente e onisciente. Anote, Salmo 139, versos 7 ao 12. Isaías, capítulo 40, versículo 13 ao 18. 1 Coríntios, capítulo 10, ao versículo 11. O Espírito Santo é Criador. Salmo 104, verso 30. O Espírito Santo é eterno. Hebreus 9, 14. O Espírito Santo é Senhor. 2 Coríntios 3, 17. O Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Portanto, o Espírito Santo possui os mesmos atributos de Deus. Os mesmos atributos de Deus Pai e de Deus Filho. O Espírito Santo é o nosso amigo pessoal. O Espírito Santo é o nosso amigo e companheiro. Essa também é uma personalidade do Espírito Santo. Esteve presente em todos os grandes momentos da história humana, mesmo quando os homens o ignoraram, o que por si só revela sua natureza mansa e pacífica, como nosso amigo pessoal. O Espírito Santo mora em nós, João 14, 17. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, versículo de número 20. O Espírito Santo não veio passar férias conosco. Aleluia! Anote isso daí. O Espírito Santo não veio passar férias conosco. Ele veio morar para sempre conosco. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus no comentário por isso? João capítulo 14, versículo 16. Como nosso amigo pessoal, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, nos ensina a orar e ainda intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Você pode glorificar a Deus por esse estudo, meu irmão. Aleluia! O Espírito Santo não veio passar férias conosco, meus irmãos. O Espírito Santo não veio de viagem para vir depois embora. Ele veio morar conosco, ele veio habitar conosco. E quando Jesus voltar, o Espírito Santo subirá com a igreja. Ele não veio passar férias, ele veio habitar em nós. Olha como é gratificante. Olha que grande oportunidade que nós temos, meus irmãos, de a cada dia viver em Cristo Jesus. Olha que oportunidade, meu irmão Gediel Soares, que nós temos. Ele não veio passar férias conosco, ele veio habitar sobre nós. A gente não estamos só, aleluia. Nós somos guiados por Ele, fortalecidos por Ele. Ele habita sobre nós, Ele nos renova, Ele nos coloca de pé. Aonde você estiver, sinta a presença do Espírito Santo nesse estudo. Seja renovado por Deus, seja visitado pela glória do Espírito Santo. Aleluia, seja tocado pela autoridade dele, seja revestido, seja cheio para pregar, seja cheio para testemunhar, seja cheio para ensinar a palavra, seja cheio para ganhar almas. Sinta a presença dele, seja cheios para impactar o mundo pelo poder do Espírito Santo, seja cheio para ter uma história marcada pela sua glória. Aleluia, ele está sobre nós. O Espírito Santo, ele é eterno.
O Espírito Santo é poderoso, ele é vida. O Espírito Santo transforma. O Espírito Santo cura, o Espírito Santo salva. O Espírito Santo purifica, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo é palavra. O Espírito Santo, ele é paz. O Espírito Santo, ele é a glória de Deus. O Espírito Santo, ele é imutável. Quem é cheio do Espírito Santo, ele vive um novo nascimento. Ser cheio do Espírito Santo é fazer história. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida renovada pelo poder de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida com Deus, é uma vida de palavra, é uma vida de oração, é uma vida de purificação. Eu gostaria que você anotasse Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero passar alguns textos aqui. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Anote também Mateus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo de número 20. Anote aí também João capítulo 16, versículos 7 e 8. Anote aí também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Anote aí também 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Anote aí também 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Anote aí também João capítulo 14, versículo de número 16. Irá lhe ajudar e aprimorar o conhecimento. Amém? Eu quero aqui ler agora algumas personalidades do Espírito Santo em Atos também. Eu quero aqui ler um comentário teológico nesse estudo bíblico. A personalidade do Espírito Santo. Já falamos sobre algumas personalidades. Agora eu quero aqui usar um livro teológico da CPAD para que os irmãos venham a ter também mais uma claridade acerca da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. O que é a personalidade? É o conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa no seu aspecto psíquico. A personalidade consiste de intelecto, sensibilidade e vontade. Os três são também chamados de inteligência, afetividade e autodeterminação. Vamos lá. No Espírito Santo vemos essa trimplicidade de atributos da personalidade, a saber, intelecto. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Anote 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Sensibilidade, e não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Anote também, nós falamos isso no estudo agora. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. E vontade, o Espírito Santo repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. É muito bom frisar esses textos. Vamos lá. A intenção do Espírito. Romanos 8, 27. Como membro da unidade trina de Deus, o Espírito Santo é, pois, uma pessoa. O fato de o Espírito ser um com Deus, com Cristo e ao mesmo tempo distinto deles, é parte, como já dissemos, do grande e insondável mistério da Trindade Santa para a mente humana. O Espírito de Deus não é tão somente uma influência ou influência, um poder, uma energia, uma unção, como nós falamos no estudo agora, como os heréticos concluem por si e assim ensinam, mas uma pessoa divina e real, do Espírito Santo como Consolador divino. Está escrito que ele veio para estar conosco em lugar de Jesus. Então, o Espírito Santo veio em lugar de Jesus. Vamos lá. Ora, Jesus é uma pessoa divina e real,
para substituir uma tal pessoa, só outra pessoa do mesmo quilate divino. Anote aí também, meus irmãos, João capítulo 16, versículo 6 ao 7. Em João, Jesus refere-se ao Espírito Santo, empregando o pronome pessoal e determinativo, ele. Vamos lá, anote aí. João capítulo 14, versículo 26, João 15, 26 e João 16, do versículo 8 ao 14. Vamos continuar. Por sua vez, o Divino Espírito Santo chama-se a si mesmo de eu. Anote aí, Atos capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 20. E isso é uma irrefutável e inegável evidência da sua personalidade. Atos do Espírito Santo. Agora eu quero aqui, meu irmão, que os irmãos venham anotar isso. Isso é impactante e é maravilhoso. Para nós darmos encerramento, eu quero trazer essa conclusão. Atos do Espírito Santo. Não podemos falar da pessoa do Espírito Santo sem mencionar o livro de Atos dos Apóstolos, cujo título mais apropriado deriva ser Atos do Espírito Santo. Este é um livro-chave no estudo da pneumatologia. Quem pretende entender essa matéria não pode deixar de estudá-lo. Haja vista o que está escrito em Atos 1:2. Meus irmãos, não saindo aqui desse comentário, para nós entendermos mais sobre o Espírito Santo, é muito bom nós sempre estudar pneumatologia. A pneumatologia é uma teologia incrível que estuda o Espírito Santo. É muito bom nós conhecermos o Espírito Santo através da palavra. Muitos hoje, meu amigo Gediel Soares, um estudante também da Bíblia, assim como eu sou, nós entendemos que muitos hoje têm deixado, meu amigo, de querer se aproximar da palavra de Deus. Muitos hoje estão preferindo o pecado, a mentira, e não querem estudar as maravilhas de Deus. Por isso que hoje muitos têm a sua mente obcecada pelo erro. Por isso hoje que muitos estão seguindo várias teorias, vários ensinamentos que não estão dentro dos estudos bíblicos. E nós, como igreja, precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Vamos lá. Anote aí Atos 1:2 também. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Vamos lá. Muitos dos exemplos citados neste capítulo procedem do livro de Atos dos Apóstolos. Vejamos, de maneira resumida, como a terceira pessoa da Trindade agia nos tempos da igreja primitiva, tomando como base os 28 capítulos desse livro. Meu amigo Jadiel, os meus irmãos que estão assistindo, que vão estar acompanhando, anote aí, capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, a promessa do Espírito Santo, anote aí, versículo 4 e 5, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, versículo 1 ao versículo 4, 3, capítulo 3, milagres pelo Espírito Santo, do versículo 8 ao 10, capítulo 4, ousadia pelo Espírito Santo, versículo 29 e versículo 31, capítulo 5, a deidade do Espírito Santo, versículo 3 e 4, capítulo 6, trabalho no poder do Espírito Santo, versículo 2 ao versículo 5, capítulo 7, pregação inspirada pelo Espírito Santo, versículo 51 ao 55, capítulo 8, expansão da igreja pelo Espírito Santo, do versículo 1 ao versículo de número 39, capítulo 9, conversão pelo Espírito Santo, do versículo 1 ao versículo 31, capítulo 10, céu aberto para salvar pelo Espírito Santo,
do versículo 19 ao versículo 44. Capítulo 11, salvação para todos pelo Espírito Santo, do versículo 11 ao versículo 14. Capítulo 12, livramento pelo Espírito Santo, do versículo 5 ao versículo 11. Aleluia. Capítulo 13, obra missionária dirigida pelo Espírito Santo, do versículo 2 ao versículo 52. Capítulo 14, confirmação da obra pelo Espírito Santo, do versículo 21 ao versículo 27. Capítulo 15, assembleia de líderes sob o Espírito Santo, do versículo 8 ao 28. Capítulo 16, prisão desfeita pelo Espírito Santo, do versículo 23 ao 24. Capítulo 17, avanço incessante da igreja pelo poder do Espírito Santo, do versículo 22 ao versículo 30. Capítulo 18, liderança da igreja através do Espírito Santo, do versículo 9 ao versículo 23. Capítulo 19, demonstração de poder pelo Espírito Santo, do versículo 2 ao versículo 20. Capítulo 20, revelação concedida pelo Espírito Santo, do versículo 22 ao versículo 31. Capítulo 21, previsão de fatos pelo Espírito Santo, do versículo 4 ao versículo 11. Capítulo 22, presença constante do Espírito Santo, do versículo 6 ao versículo 30. Capítulo 23, proteção contínua do Espírito Santo, do versículo 10 ao versículo 35. Capítulo 24, coragem contínua pelo Espírito Santo, do versículo 10 ao versículo 16. Capítulo 25, convicção total pelo Espírito Santo, do versículo 6 ao versículo 26. Capítulo 26, heroísmo pelo Espírito Santo, todo o capítulo do capítulo 26 de Atos. Capítulo 27, consolação pelo Espírito Santo, do versículo 9 até o versículo 35. Capítulo 28, progresso da igreja pelo Espírito Santo, do versículo 23 ao versículo de número 31. Graças a Deus, podemos entender que a personalidade do Espírito Santo são várias: salvar, curar, renovar, separar pessoas para o ministério, convencer pecadores, avivar a igreja, batizar, falar, transformar, erguer, restaurar, levantar. Porque o poder do Espírito Santo, ele é magnífico e ele é eterno. Bem-aventurado aqueles que submetem a palavra de Deus. Que nós não viemos, meus irmãos, estar apegado com coisas da terra, porque tudo é passageiro. Nós devemos estar aqui. Nós temos a vida em nossas mãos. Essa palavra cura. Essa palavra é viva. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 40, versículo 8: seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia é viva. Nós não estamos só, nós temos a palavra de Deus. Efésios 6,17. Tomai sobre vós o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus, eu creio que esse último dia de aula foi muito edificante. Eu estou impactado e eu creio que você também está impactado por essa palavra, que não viemos ser apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra viva. Amém? Desde já, quero agradecer a todos que esteve nos acompanhando. Que Deus possa abençoar vocês de uma maneira especial nesse último dia de estudo, de aula, que foi hoje encerramento. Foram 3 dias, segunda, terça e quarta. Os vídeos estão salvos aqui, tá bom, na página, que os irmãos possam ser edificados, amém? Foram estudos breves, mas foram estudos edificantes, porque falar do Espírito Santo, meus irmãos, nós temos argumentos para falar dele até a volta de Jesus. Então, sabemos que falar do Espírito Santo é coisa grande e nós não estamos só. Deus abençoe meu amigo Gediel Soares mais uma vez, tá bom, pela sua presença. Deus abençoe a todos de uma maneira especial.
tá bom? E nos próximos estudos, tá bom? Estaremos aqui avisando antes, tá bom? De estar dando um ensinamento, e eu creio que o nome do Senhor será glorificado. Eu creio que esse estudo edificou a sua vida, eu creio que vai ajudar a gente quando nós vamos ensinar, pregar, falar de Jesus para alguém. Nós seremos argumentos, meus irmãos, porque a igreja precisa ter palavra de Deus, amém? Nós não somos melhores do que ninguém, não, somos apenas servos para cada dia aprender sobre a Bíblia e ter a cada dia um encontro com o Senhor nos ares, porque eu sei que está próximo, amém? Neste momento, meus irmãos, para nós encerrarmos esse estudo, eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, amém? Gostaria de orar pela sua vida, pela sua casa, tá bom? Por cada irmão que esteve conosco, e o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez, amém? Eu gostaria de convidar você a estar orando comigo para a glória do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, por mais esse dia de estudo, de aula, ó Pai, esse ensinamento, meu Pai, da pneumatologia. Pai, aprendemos um pouco, meu Pai, os atributos, ó Pai, a divindade do Teu Santo Espírito, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em Tua presença. Eu quero orar, Senhor, por cada estudante, por cada obreiro, por cada irmão que esteve conosco, aqueles que vão estar assistindo. Pai, que aonde essa mensagem chegar, Senhor, possa abençoar o Seu povo. Meu Deus, nós te agradecemos mais uma vez. E eu creio, meu Pai, que foi uma tarde de edificação, meu Pai. Ó Deus, se o Senhor não voltar, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, nos ajudar nos próximos estudos, ó Pai, a qual estaremos falando aqui. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor é aquele, meu Pai, que estará mais uma vez conosco. Eu oro pela casa, Pai, do Teu povo, pela família. Ó Pai, guarda, protege o Teu povo, Senhor, de uma maneira especial. Guia, Senhor, fortalece, que a cada dia a Sua glória, meu Pai, possa estar acampada sobre as nossas vidas. Porque sabemos, ó Pai, que não estamos só, porque a Tua palavra é que nos santifica, a Tua palavra é que nos coloca de pé. Ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Pela sua participação. Deus possa abençoá-los poderosamente. Paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas e nunca se esqueçam, nós nunca estamos só. O Espírito Santo de Deus está conosco. Nós temos, irmãos, uma alegria imensa porque temos Jesus em nossa vida. Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus simplesmente não tem nada. Então você que está sem Jesus, venha para Jesus, porque Jesus, ele preenche a alma batida. Ele preenche o coração vazio. Ele é a cura, ele é o renovo. Tudo pode passar, mas as palavras de Jesus permanecem para sempre. Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.